tirar fotinho, né? Fico mais espertinho com a mãozinha para trás, né? Porque às vezes a gente vai tirar foto, ajuda todo mundo, dá aquele abracinho assim. Não, põe a mãozinha para trás, põe a mãozinha na barriga. Por quê? Por causa das evidências. Então, não é verdade? Melhor estar para frente. Aí, tá vendo? Ó, a Gabi já está dando o veredito dela aí. As nossas auditorias, pessoal, tem que ser com base em evidências. E quando ele fala ali, ó, reprodutíveis, é aquilo que eu falei para vocês. Nós temos que conseguir recuperar a informação daquela auditoria. Então, se eu coloco lá o colchão tal, a amostra tal, lá, qualquer pessoa consegue chegar naquele dali, da ordem de produção tal, dia de produção tal. Então, eu estou conseguindo recuperar as informações, tudo bem? Eu não vou falar quem é meu amigo, tá? Não precisa, né? Eu não vou falar quem é meu amigo. Bom, ainda dentro dos 7 princípios, nós temos uma abordagem baseada em risco. Isso aqui é novo também, né? Uma abordagem de auditoria que considera riscos e oportunidades. Então, nem tudo na auditoria é risco. Ela pode trazer oportunidades também, né? Mas nós temos que ter muito claro isso, né? Quais são as consequências de uma boa auditoria? Quais são as consequências de uma ruim auditoria? Quais são as consequências? Enfim, nós vamos ter que analisar tudo isso, né? Com base nessa norma. Então, eu sei que vocês têm lá o seu gerenciamento de risco, eu sei que vocês têm um procedimento de auditoria. O que vocês têm que pensar em fazer? Verificar se o processo de vocês atende todos esses princípios. Se atender tudo isso daqui, show de bola. Não tem problema, né? O André foi fazer uma auditoria lá em Goiás, o cara comprou a passagem para 4 horas da tarde e a auditoria dele termina às 6 horas da tarde. Em 2 horas ele consegue fazer essa auditoria? Qual é o risco? Você vai ter que verificar. Mas no outro dia ele já tinha que estar em outro cliente. Bom, espera aí, então tem que se pensar, quando a gente fala em risco, é todo o processo, desde a logística, da capacitação, quantos processos, quantas famílias de produto, é tudo. Né? Então, por isso que isso aqui é novo. Tá? Nós temos que garantir o quê? Quando ele falou ali? Confiança no processo. Então, quando os auditores, sejam auditores, porque sejam nós mesmos aqui verificando os relatórios de auditoria, todo o processo, a gente fala, não, esse processo aqui está show de bola. Garante a confidencialidade, garante confiabilidade, garante eficiência, garante eficácia do processo. Show, fechou. Tudo bem? Item 5, gerenciando um programa de auditoria. Esse item aqui eu acho que é um item bem extenso. E aí a gente vai na norma, né? Eu acho que eu não coloquei todo ele aqui não. Pode ser? Deixa eu ver ele aqui. Mas desce um pouquinho, deixa eu ver uma coisa. Ele é bem grande. Então quem for ler o item 5, a gente pode até fazer uma divisão. Quem for ler o item 5, para no item 5.2, mas não precisa ler tudo. Aí a gente vai passando a bola para os amiguinhos do lado, que é um item bem comprido. Pode ser? Quem não leu? Só você, não viu. Vocês têm que ter a Consegue ler? uma coisa bonita que eu me dei. Começa aí, Convém que um programa de auditoria seja estabelecido, o qual pode incluir auditorias que abordem uma ou mais normas de sistema de gestão ou outros requisitos, conduzidas separadamente ou em combinação, auditoria combinada. Convém que a extensão de um programa de auditoria seja baseada no tamanho e natureza do auditado, assim como na natureza, funcionalidade, complexidade, tipos de riscos e oportunidades e nível de maturidade dos sistemas de gestão a serem auditados. A funcionalidade do sistema de gestão pode ser ainda mais complexa quando a maioria das funções importantes é terceirizada e gerenciada sob a liderança de outras organizações. Só um pouquinho. Primeira coisa, a gente tem que colocar na nossa cachola: maturidade da empresa que eu estou indo lá auditar. Estou fazendo uma auditoria inicial.
A empresa que está passando por um processo de auditoria inicial vai ter a mesma maturidade de uma empresa que está na terceira, quarta auditoria? Não. Eu posso querer cobrar a mesma complexidade, o mesmo conhecimento, a mesma maturidade da empresa que está numa inicial para uma empresa que está há 3, 4 anos? Não deveria, né? Porque é um processo novo para eles. Assim como para nós naquela empresa. Então, para que a gente não tenha risco de falhar nessa auditoria, a gente tem que ter um bom programa, um bom processo. Nós temos que fazer uma análise, uma boa análise da documentação que a empresa manda para nós. Nós temos que ver o porte dessa empresa. Então, nós temos que estar atento com esses detalhezinhos que a norma nos traz, hein? Tudo bem? Então, pode continuar. É necessário prestar especial atenção ao local onde as decisões mais importantes são tomadas e ao que constitui a alta direção do sistema de gestão. Só um minutinho. Nesse caso aqui, que ele está falando, quando é multi-site, né? Quando a empresa tem mais de uma planta, não é isso? Nesse caso, só vai se aplicar para a Provence quando é certificação ISO 9001. Que a Provence vai fazer certificação de que a gente chama de multi-sites. Então, a empresa tem 3 fábricas. E aí, então, aonde são tomadas as decisões das 3 fábricas? Esse é o ponto principal para a gente focar. A auditoria de produto, pessoal, é um pouquinho diferente, porque a certificação é por site. Então, todas as unidades têm que tomar os mesmos requisitos de certificação. Né? Não adianta falar assim, eu estou auditando o Paraná, o colchão da empresa tal, ou a panela da empresa tal, ou o filtro da empresa tal, mas esse requisito eu vou ver lá na Paraíba. Não. Você tem que ver aqui mesmo. Por que você tem que ver aqui? Porque a certificação é desta unidade fabril. Diferente de certificação ISO, que a gente fala de multi-sites. Eu dei consultoria para uma empresa que é multinacional, onde a certificação do Brasil era atrelada a outras certificações de outros países. Né? E aí veio os auditores lá de fora para auditar o Brasil. E aí o pessoal do Brasil todo assim, com um pouco de receio, por quê? Se eles não são recomendados na certificação, o mundo daquela empresa, nos outros países, também não era recomendado. E era uma certificação inicial. E eles escolheram a Unidade Brasil também para representar a amostragem que tem lá no IAF, que eles fazem aquele primeiro ciclo completo, né? E aí o pessoal do Brasil estava com receio, né? Primeiro porque era uma certificação DIS 9014 OSAS. Integrada, certificação pesada, auditores vindo lá de fora, né, que a gente não sabe a cultura desse povo, como que é a abordagem deles, mas deu tudo certo. Então a gente tem que tomar cuidado, já que vocês estão entrando nessa acreditação de certificação de ISO, quando for pensar em certificação multi-sites, porque às vezes a gente passou aqui na unidade de São Paulo e foi para a unidade de Minas e não sei aonde, só que a decisão ficava aqui em São Paulo, mas esse requisito eu não auditei. Da alta direção. Perdeu. E aí, como é que eu faço com o meu relatório? Aí complicou, né? Porque a alta direção fica em São Paulo. E eu deixei de auditar a alta direção, como é que faz? Problema. Aí a gente tem que tentar correr atrás do prejuízo, tentar negociar com a empresa, que vai ter que voltar em São Paulo para concluir o relatório. Enfim. Tá? Tudo bem até aí? No caso de múltiplos locais, sites, por exemplo, países diferentes ou quando importantes funções forem terceirizadas e gerenciadas sob a liderança de uma outra organização, convém que seja dada especial atenção ao projeto, planejamento e validação do programa de auditoria. No caso de organizações menores ou menos complexas, o programa de auditoria pode ser dimensionado apropriadamente. Para entender o contexto do auditado, convém que o programa de auditoria leve em conta objetivos organizacionais, questões externas e internas pertinentes do auditado, necessidades e expectativas de partes interessadas pertinentes, requisitos de segurança e confidencialidade da informação. O planejamento de programas de auditorias internas e, em alguns casos, de programas para auditar fornecedores externos pode ser arranjado para contribuir com outros objetivos da organização. Perfeito, perfeito. Você viu que a norma ela deixa a gente verificar a complexidade daquilo que nós vamos auditar. O dimensionamento, o tamanho. Então, por isso que quem define as regras
é a empresa. A norma não está falando como fazer isso, né? Então a própria certificadora tem que verificar como fazer isso. No caso da Provence, que é a certificadora tem que fazer isso. E no caso da nossa equipe OZ de consultoria, nós também temos que fazer isso, né? Então eu vou auditar um cliente gigante e vou auditar um cliente desse tamanho, opa, eu tenho que verificar isso daí também, né? Tem clientes grandes nossos que têm N processos. Tem clientes nossos pequenininhos que não têm todos os processos. Eles terceirizam alguma coisa, né? Mas eu tenho que verificar como que ele valida essa terceirização, se é que impacta no processo deles. Quando falo em terceiriza aí, né? Vamos pensar no caso dessas operadoras de celulares. Elas têm call center lá? Elas terceirizam para o Matento da vida, para essas empresas. Ela terceirizou. Então, como que ela faz a gestão dessa terceirização? Né? Se isso impacta no negócio, nós teremos que garantir que eu preciso ir lá auditar a terceirização? Mas necessariamente não. Mas eu tenho que verificar como que ela fez o projeto, como que ela gerencia isso, como que ela valida essas informações. É isso que a norma está falando. Tudo bem? Convém que as pessoas que gerenciam o programa de auditoria assegurem que a integridade de auditoria seja mantida e que não haja influência indevida exercida sobre a auditoria. Só um minutinho, por favor. Quem que é as pessoas que gerenciam o programa de auditoria? Quem é? Hoje aqui na Provence, quem que gerencia o programa de auditoria? É a Elaine, é a Gabriela, é a Josi. Eu acho que já não cuida disso. O programa de auditoria é a equipe interna. É a equipe interna. Então, quando está falando de pessoas, somos nós aqui internamente, equipe interna. Pessoal de campo vai trazer informações que pode ou não impactar no meu programa de auditoria. Tá? Então, o pessoal de campo vai lá e fala assim, vocês fizeram a programação de auditoria, geralmente diz a norma, né, que é uma vez ao ano. Só que nessa empresa, eu estou recomendando um follow-up. Então, no meu programa de auditoria, eu vou ter que incluir um follow-up ali. Nosso programa de auditoria para essa empresa tinha previsão da auditoria ser em um dia. Mas pelo porte, pela complexidade dos processos, pela quantidade de produto, não sei o quê, não dá para ser um dia, tem que ser um dia e meio. Então, essas informações, quem vai estar alimentando? Pessoal de campo. Mas é lógico que também através das nossas pesquisas que vocês fazem e tudo mais com o cliente, vão monitorando, vocês vão começando a ter o conhecimento e a maturidade do programa de auditoria de vocês também. Porque quando eu faço um primeiro programa de auditoria, a empresa está começando, uma auditoria inicial, talvez eu não tenha a maturidade daquela empresa, eu tenho a maturidade de como estabelecer o meu programa. Mas para aquela empresa específica eu não tenho ainda. Tudo bem? Convém que seja dada a prioridade de auditoria para alocar recursos e métodos a assuntos em um sistema de gestão com mais alto risco inerente e mais baixo nível de desempenho. Convém que pessoas competentes sejam designadas para gerenciar o programa de auditoria. Convém que o programa de auditoria inclua informação e identifique recursos para permitir que as auditorias sejam conduzidas de forma eficaz e eficiente dentro dos prazos especificados. Convém que a informação inclua objetivos para o programa de auditoria, riscos e oportunidades associados ao programa de auditoria e ações para abordá-los, escopo, extensões limites locais de cada auditoria no programa de auditoria, agendamento, número, duração, frequência das auditorias, tipos de auditoria, como interna ou externa, critérios de auditoria, métodos de auditoria a serem empregados, critérios para selecionar membros de equipe de auditoria, informação documentada pertinente. Perfeito. Então, isso ele está falando para o programa de auditoria. Aí você fala, meu Deus, meu programa de auditoria não tem tudo isso. A competência do auditor é definir no programa de auditoria. Ele colocou ali, convém. Não necessariamente tem que estar no programa. Se eu tenho isso na minha descrição de cargo, se eu tenho isso numa relação de auditores que podem fazer, tem aquela competência, ele está falando convém. Né? Convém que eu identifique os riscos do meu programa de auditoria.
Convém. Ah, não, mas eu tenho uma outra planilha aqui que eu faço o gerenciamento de risco dessa atividade. Ele não falou assim, deve. Quando fala deve, aí lascou. Nós temos que fazer. O convém, eu gerencio o que me convém. Né? É importante ficar claro isso daí, porque às vezes a gente passa por algum processo de auditoria e o auditor fala assim, aqui ó, pede no programa de auditoria tal requisito. Ah não, está escrito convém aqui. É diferente do deve. O deve não se discute. Nessa norma, a gente não vai ver muito escrito deve, não. Vai ver muito convém. Porque essa decisão é sempre do organismo. Do organismo, exatamente. Só que, quando ele coloca convém que tenha isso, convém que tenha aquilo, convém que tenha aquilo outro, é bom fazer. Deve, né? É bom fazer. Não necessariamente no programa. Mas você tem que fazer. Quando ele fala assim, convém que o programa tenha, é porque o tenha tal coisa você tem que ter. Não necessariamente no programa. É que às vezes com um bom funcionamento de um dev, você tem que atender também um convém. Sim. Por isso que eu estou falando. É, Não necessariamente você colocar tudo no programa, mas né, nós temos que ter muito claro isso. Tudo bem? Quando chegar no 5.2, aí a gente parte. Parte desta informação pode não estar disponível até que o planejamento mais detalhado de auditoria esteja completo. Convém que a implementação do programa de auditoria seja monitorada e medida em uma base contínua, para assegurar que seus objetivos tenham sido alcançados. Convém que o programa de auditoria seja analisado criticamente para identificar necessidades de mudanças e possíveis oportunidades para melhorias. Aí vem um fluxograma aqui. Tá aí? Tá aqui. Ele não está exatamente igual ao fluxograma da norma, mas está na mesma sequência aqui. Eu só precisei mudar um pouquinho. Mas é o famoso PDCA, né? Que é o planejar, fazer, checar e agir. Então a norma colocava um desenho lá de PDCA, bonitinho, e aí ela fez o PDCA dela aqui, ó, com os requisitos da norma, onde a gente está falando de planejamento. Quando a gente for falar de execução, ele já puxa aqui para o item 5.4 e puxa também a continuação do requisito 6 aqui. O checar é a parte que ele chama de monitoramento aqui, e depois ele vai para o agir, que é aquilo que a gente sempre vai verificar se ele precisa melhorar alguma coisa ou não. Esse fluxo que ele fala aqui, do gerenciamento de um programa de auditoria, é importante que a gente tenha na nossa cabeça. Primeira coisa, quando eu vou fazer o meu planejamento, eu tenho que estabelecer os objetivos do programa de auditoria. Tem que estar muito claro isso para mim. Ah, Nelson, mas isso já está muito claro para mim. Pô. Quando eu promovo um cliente, eu sei que eu tenho que fazer esse programa, eu sei quais são os requisitos que eu tenho que cumprir. Ótimo, show de bola. Que bom, né? Eu fiz tudo isso aqui direitinho, determinando, avaliando os riscos. Mas eu avaliei o risco desse programa? Então, de repente, agora eu preciso colocar uma coisa um pouquinho mais, né? Eu tenho que verificar, será que eu fiz tal etapa, será que eu não fiz? Qual a consequência disso, qual a consequência daquilo outro? Até o estabelecimento do meu amiguinho programa. Então, eu fiz lá o planejamento, comecei a determinar o que eu preciso e estabeleci o programa. Aí eu vou para a parte de operacionalizar o programa. A implementar o programa, eu vou divulgar para os auditores, fechamos o cliente tal, está agendado a auditoria para o dia tal, está não sei o que, vamos comunicar cliente, vamos não sei o que, e aí começa todo o processo de execução que vocês já conhecem bem. Até aí tranquilo? O ciclo PDCA? Show de bola? Aí ele continua ali, né? Ainda a parte do planejamento, iniciando a auditoria, porque eu tive que dividir em dois aqui, porque não consegui ali, né? Preparando a atividade da auditoria, isso aqui, iniciando a auditoria, preparando a atividade, isso aqui já é do auditor, já não está mais pessoal interno aqui, né? Conduzindo a atividade de auditoria, preparando e distribuindo o relatório de auditoria. Você vê que a norma, ela colocou um item específico para preparar e distribuir um relatório de auditoria. Você fala, mas no final da auditoria já está pronto o meu relatório. E eu já entrego para o cliente. Mas quem que é o cliente da auditoria? Quem que é o cliente?
Ah, você fala assim, quem está me acompanhando lá na auditoria, eu entrego para aquela pessoa. Uma auditoria de produto, show de bola. Mas uma auditoria de segunda parte, que quem contratou a gente foi lá, sei lá quem lá, foi a Vox. Quem que é o cliente da auditoria? Dependendo, você não divulga nem resultado. Na verdade, não divulga. Depende do contrato que você tem lá. Então eu falo assim, vou apresentar o resultado para eles, depois eles vão divulgar para vocês. Né? Então nós temos que ter muito claro isso, quem que é o cliente, né? Para fazer essa distribuição no relatório. Aí continua, concluindo a auditoria, e depois que concluiu, ele volta lá, né? Que ele pede para a gente fazer a parte de seção 5, que é o checar, que estava no slide anterior. Por isso que eu tive que fazer em duas partes aqui. E o acompanhamento da auditoria, que é o se preparar para as próximas auditorias. Então, você percebe que é um ciclo, vou roubar uma frase do Rei Leão, é o ciclo sem fim. Não tem fim. Começou um processo, Acabou. não tem mais fim. Só vai ter fim se cancelar o processo de certificação. Não cancelou? Não tem fim. E não tendo fim, nós temos que tomar cuidado, porque quando a gente fala em riscos dos programas de auditoria, e a gente fala em competência das pessoas que estão gerenciando o programa de auditoria, às vezes a competência está excelente, só que eu não tenho braço para executar. Aí é um problema também. Por isso nós temos que analisar os riscos do processo de auditoria. Tudo bem? 5.2. Quem lê para mim? Não, mas é gigante. Tem que ler na Tem que ler na norma. Vamos lá, não sei. Quer que eu leia? Vamos aí, não. Eu sinto doido. Depois do café, que a gente vai parar tipo umas 11h45 para a gente almoçar, aí a gente traz mais notebooks aí. Consigo, vai. 5.2. Estabelecendo objetivos do programa de auditoria. Convém que o cliente da auditoria assegure que os objetivos do programa de auditoria sejam estabelecidos para direcionar o planejamento e a condução de auditorias. E convém que assegure que o programa de auditoria seja implementado eficazmente. Convém que os objetivos do programa de auditoria sejam coerentes com a direção estratégica do cliente da auditoria e apoiem a política e os objetivos do sistema de gestão. Pode continuar? Só um minutinho, cara. Vocês viram aí que ele convém que o cliente. Então a gente começa a interagir com o cliente aqui já, hein? Esses objetivos podem ser baseados na consideração do seguinte: item A. Necessidades e expectativas de partes interessadas pertinentes.